Representante da marca Guia Westfalia, venda de equipamentos de ordenha, tanques de refrigeração, conforto animal, tratamento de dejetos, produtos para higienização de equipamentos e sanitização animal, semens de touros nacionais e importados para pecuária de leite ou corte. Parceria com a WEG em energia renovável para a pecuária de leite. Acompanhamento de seu projeto com assistência técnica. Plantão 24 horas, Agro 360. Telefones 3826-2100 e 99195-7040, Major Gotti 1027, próximo ao Parque de Exposições Agro 360. Unimed Patos de Minas. Quem tem Unimed tem tudo. E você aí, já conhece a Aladim Iluminação? A Aladim é o novo conceito de iluminação em Patos de Minas. Lustres, pendentes, arandelas, tomadas, interruptores e diversos itens para atender a sua obra ou reforma. Quer iluminar e dar um toque de sofisticação na sua casa ou local de trabalho? Venha conhecer o nosso showroom e fale com um de nossos colaboradores. A loja está na Avenida Marabá, 1294, bairro Bela Vista. Telefone 3823-2077. Aladim Iluminação 9:35 agora. Esse é o nosso radar e aqui você fica bem informado. Olha, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio da 98 a presidenta do Simpro Minas, Sindicato dos Professores, vice-presidente da CTB Nacional, que é Central dos Trabalhadores do Brasil, Valéria Morato, está em Patos de Minas. Ela vem falar pra gente a que se deve a visita e comentar alguns temas importantes para nós, aproveitando o conhecimento, né, que ela tem desta área de ensino. Professora Valéria, prazer muito grande tê-la aqui no nosso radar. Muito bom dia. Muito bom dia, Bernardo. Muito bom dia a todos os ouvintes. Prazer é meu. Agradeço muito a possibilidade de falar com os ouvintes, moradores de Patos de Minas e região, através do seu programa. Como você disse, nós estamos agora, depois de 1 ano e meio, né, impossibilitados de fazer as viagens. O Simpro Minas é o Sindicato dos Professores da Rede Privada. E é de base estadual. Então nós fazemos as viagens para poder estar em contato com os professores e professoras desse setor. Aqui em Patos conversamos mais especificamente com os professores da Unipam. Ontem, durante todo o dia, fizemos atendimentos por blocos, né? Porque também ainda não é possível aglomerar. Então fizemos blocos menores para atendimento, esclarecimentos, né? Tirar dúvidas. E também estamos observando a nossa conversa com os professores no sentido de verificar como foi durante o período da pandemia esse trabalho remoto, quais são os impactos dele na vida dos professores e professoras, e também como é que tem sido o retorno presencial, uma vez que as vacinas já estão sendo aplicadas, né? Em especial nos professores e professoras, que é aqueles que a gente representa, mas também no conjunto dos trabalhadores da educação e se as escolas ainda assim estão cumprindo os protocolos necessários. Então foi uma conversa boa, né? Nós temos uma sede aqui em Patos de Minas, temos um agente sindical, temos uma funcionária que fica lá à disposição dos professores. Muito bem. Como é que você percebeu a reação, a avaliação dos nossos professores aqui a respeito desta situação do ensino aí em meio à pandemia, aula presencial, aula remota? O que o nosso pessoal aqui disse para você a respeito dessa situação? Bernardo, os professores e professoras têm muita disposição para o trabalho, né? Então eles se desdobraram durante o período da pandemia, levaram o trabalho para dentro das suas casas, ficaram muito exaustos, mas felizes em ter podido continuar a manutenção do vínculo com os estudantes. Foi a possibilidade, não tinha outra forma, né? Era
acho que uma guerra com o inimigo invisível, que a gente não sabia onde estava e que a única arma era o distanciamento social antes da vacinação. E os professores, então, entendem a necessidade, né, que houve a necessidade, se desdobraram, mas estão exaustos. E tem uma certeza hoje: educação se faz de forma presencial. Em todos os sentidos, em todos os segmentos. Desde a educação infantil até o superior, a educação se faz de forma presencial. Nada substitui o contato, nada substitui a presença, aquela troca em que é feita, né, durante a aula, entre os pares e também entre o professor-aluno. Então, são esses dois pontos. Enfrentaram como deveria enfrentar durante a pandemia a educação remota, mas entenderam e foi constatado que a educação se faz de forma presencial. É muito mais trabalhoso, né? Durante esse período, a gente tem comentado aqui no rádio que tem sido para o professor muito mais difícil esse sistema online. Tem sido muito mais trabalhoso, tem sido muito mais difícil, e ainda tem aquela questão do prazer de estar na sala de aula, o contato com o aluno, porque para ser professor no Brasil não pode ser só pelo dinheiro. É verdade. Tem que ser por amor. Então, esta ausência ali da sala de aula para o professor foi cruel, né? Foi muito cruel. É exatamente por isso, né? O contato, né, que você diz, nada substitui. E é mais trabalhoso exatamente porque qual é, além de toda os direitos, né, que o professor, enquanto trabalhador, tem, ele tem um gosto pela profissão, assim como você tem, né? Mas o professor, o maior gosto dele é ver o aprendizado dos estudantes. E esse aprendizado você conhece, inclusive, pelo olhar. Se o estudante não conseguiu aprender, né? Se tem alguma dúvida que por algum motivo está constrangido de perguntar. Então, esse contato, ele é essencial. Essa questão da aula remota, você também deve ter feito, né, Bernardo, muitas atividades remotas. É muito mais cansativo para todo mundo. A tela, eu ontem fiz uma audiência pública daqui de Patos, participei de uma audiência pública em Lavras. Então, eu disse que esse movimento, esse instrumento, né, remoto, ele possibilita isso, mas é muito mais cansativo e nos falta o abraço. O abraço realmente tem feito uma falta extrema, né, para todos nós. Muito mesmo. E nós agora estamos numa época assim, você chega perto do outro, você não sabe se cumprimenta com a mão fechada, se abraça, está morrendo de saudade. Difícil isso, a minha mãe, que é idosa, a gente ainda fala com quem chega, ainda não dá, tem que tomar agora a terceira dose, então não abraça, não fica muito perto. Ela vai ficando desesperada com isso, porque o contato é muito importante, né? Você leva o soquinho, a pessoa estende a mão, você estende a mão, a pessoa leva o soquinho, fica aquela vontade de abraçar, mas não pode. Temos que ter todos os cuidados, né, nesse período agora e aceitar, mas graças a Deus acho que a gente está caminhando para uma normalidade. Valéria, essa questão agora que a gente está tendo o sistema misto, uma parte online, uma parte presencial, como é que fica o professor no meio disso se no sistema online já estava difícil e complicado? E agora, como é que ele faz? Que desdobramento é esse que ele tem que fazer? Eu tive o seguinte depoimento. Eu nunca achei que tivesse algo pior do que a aula remota. Eu estou vendo que o híbrido é muito pior. O híbrido é isso. Demais, gente. É muito difícil, porque exatamente por isso. Aquele que está presencial, você precisa dar uma atenção. Em especial as crianças da educação infantil, da educação básica, que exigem presença muito próxima, né? E aí você sai da frente da tela, o professor sai da frente da tela, tem que ficar ali parado para poder conversar com quem está do outro lado também, né? Então, é um aprendizado duro, viu? E cansativo, exaustivo. E temos também, infelizmente, Bernardo, a situação de muitas escolas, em especial dos anos finais, né, do ensino médio e do ensino superior, que estão colocando, condensando as aulas em uma só. Então, aglutina as turmas. Então, coloca 3 turmas, por exemplo, 2 turmas de educação física, uma turma de história,
para dar o mesmo conteúdo na mesma aula. O professor tem 3 diários, 3 aulas e recebe por uma só. Então, assim, nós, infelizmente, ainda estamos vendo que, apesar de todo esse desdobramento dos professores, existe ainda aquelas instituições que, infelizmente, tratam a educação como mercadoria e querem aproveitar da pandemia para ter um lucro maior ainda do que já tem e sobrecarregar ainda mais os professores e esse lucro em cima do trabalho dos professores e professoras. Por isso, o nosso trabalho é extremamente importante, né? De dar esse acolhimento e encaminhar no que for necessário os professores e professoras no que é deles por direito. Como é que é a união dos profissionais da área privada da educação? Esse pessoal é bastante coeso, é bastante unido, pega junto todo mundo para ir à luta, para defender as reivindicações. É assim, tem essa união, o pessoal é meio disperso? Olha, o pessoal entende a necessidade, mas eles são assediados diariamente no local de trabalho. Então, eles têm medo. Muitos têm medo. Se posicionam nos bastidores, mas não conseguem enfrentar ainda, né? Em especial num país, na situação que nós estamos, país de alto índice de desemprego, uma insegurança muito grande. Então, aqueles que lutam pelos seus direitos, muitas vezes são perseguidos. E o professor do setor privado, eu costumo dizer que se pintar o cabelo de cor diferente, o patrão não gostar, é demitido. Então, não tem um motivo, né? É cruel. Infelizmente, nós não temos aí, em especial hoje, que tem os grandes conglomerados que tratam a educação só como investimento em bolsa de valores, né? Os estudantes precisam procurar saber aonde que estão entrando. E a nossa maior briga, além do direito dos professores e professoras, é por um projeto de educação que seja um projeto de nação, para desenvolvimento da educação para desenvolvimento da nação. Não é simplesmente formar profissionais, mas formar cidadãos mesmo brasileiros. E é isso que é a nossa luta. Então, os professores têm consciência, mas têm medo. Muito bem. Eu vi aqui, você estava conversando aqui com o nosso prezado Edivar, o nosso chefe aqui do jornalismo. Eu ouvi falar de uma ação. O que foi? Eu peguei assim por alto, porque eu estava aqui concentrado aqui numa matéria. Tem uma ação correndo, já com resultado definitivo. Que ação é essa? Nós temos uma convenção coletiva de trabalho. Sim. Dentro dessa convenção, a convenção coletiva de trabalho, só para os ouvintes entenderem, ela é um trato entre o sindicato das escolas e o sindicato dos professores. Esse trato, essa convenção, ela tem cláusulas que melhoram a CLT. Sim. E dentro dessa convenção tem uma cláusula que diz o seguinte: quando o professor perder 1 ou 2 aulas, que a gente chama de redução de carga horária, ele tem que receber o acerto por aquelas aulas que ele perdeu, que a gente chama de resilição. E nós, então, no ato da homologação dos professores que vinham sendo demitidos, nós percebemos que essa cláusula estava sendo descumprida. No período de 2013 a 2018, nós viemos acompanhando, e como prescreve o tempo você só pode cobrar os últimos 5 anos, nós entramos, então, com a ação no final de 2018. E a partir do momento que nós entramos com a ação e que a escola foi notificada, a escola se propôs a fazer um acordo, né? Para que a ação não fosse para frente. Então, a ação não precisou ser julgada. Nós conversamos com os professores, é uma ação do sindicato, então os professores não correm nenhum risco, né? Porque o Simpro é substituto processual, que a gente chama, e os professores, então, tiveram agora essas aulas, esse direito que não estava sendo cumprido, agora regularizado. No período de 2013 a 2018. A escola, infelizmente, continua com a mesma prática. Então, nós agora vamos, nessa nova leva, né, procurar resolver essa questão também. Uma outra queda de braço. Uma outra queda de braço. Mas os direitos prescreviam com 5 anos? Prescrevem. Legalmente, infelizmente, prescreve. Você tem 2 anos para cobrar os últimos 5 anos.
Isso também é importante a gente contar para os trabalhadores e trabalhadoras. Isso não é só professores. Qualquer trabalhador e trabalhadora pode, durante 2 anos, tem a possibilidade de reclamar os últimos 5. Então, se nós deixássemos para entrar hoje com essa ação, a gente só poderia cobrar de 2000 a gente não conseguiria cobrar antes de 2013, 2014, né? E que era direito devido. Não seria retroativo. Não é. E mais do que isso. Nós, desde 2016, Bernardo, a classe trabalhadora no Brasil vem sofrendo muitos ataques, muitas retiradas de direito, em todos os aspectos. Então, nós já temos jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que a decisão, na verdade, que as ações, elas serão... como é que a gente diz quando a palavra me sumiu? Reajustadas sem juros. Sem juros? Sem juros. Então, o trabalhador demora 5 anos. Nós temos ação que entramos em 2020 e que não foi julgada ainda final, está tramitando, porque um recorre, o outro recorre. E aí, lá de 2020 era um valor e o Supremo diz que o reconhecimento pela TR e não mais juros. Então, nós precisamos fazer acordo, né? O acordo acaba sendo um pouco mais vantajoso para os professores, para os trabalhadores como um todo. Agora, a nossa maior utopia é que não haja necessidade disso. Eu digo sempre, com todos que eu converso, em especial com os professores e donos de escola, que o sindicato é para lutar pelos direitos e ser a voz dos professores e professoras e para verificar o cumprimento desses direitos. Não é para fechar posto de trabalho. Nós não queremos fechar a escola. Nós queremos que, se a escola quer se estabelecer, enquanto educação é um direito de todos constitucional. Se a escola tem ali o alvará para poder utilizar a educação como meio de ganhar dinheiro, ela precisa cumprir minimamente os direitos dos trabalhadores. É isso que a gente cobra. E fechar postos seria uma idiotice. Contrassenso. Até, né? É um contrassenso. Porque muitas vezes o patrão diz isso para o trabalhador. O sindicato quer quebrar a empresa. O sindicato quer fechar a empresa. Não é isso, né? Nós queremos que o trabalhador tenha o que é dele por direito. Nada mais que isso. A convenção coletiva de trabalho, por exemplo, não é dos nossos sonhos, é a que é possível. E aí o que é possível minimamente precisa ser cumprido, porque foi negociado numa mesa. Perfeito. Né? Então, é isso. É uma luta diária, mas eu fui eleita agora pela 2ª vez, né, para o 2º mandato. Agradeço muito aos professores pela confiança e sei da tarefa que me foi dada. Uma tarefa árdua, mas que eu gosto de fazer porque o reconhecimento dos professores e professoras é extremamente importante. E tomara que vocês obtenham sucesso nessa luta, né? Para ter esse reconhecimento, esse respeito e valorização do nosso professor, porque a gente sempre diz aqui, porque todo e qualquer problema dessa nação, seja que campo for, não existe outro caminho senão educação. Nem não tem outro caminho. Políticos que for analfabeto não pode ser candidato, né? E para ser alfabetizado precisa passar por uma professora, por um professor. É simples assim, né, Bernardo? Simples assim. Valéria, nós naturalmente poderíamos ficar aqui um bom tempo, né, falando de educação, porque o tema é tão importante, tão interessante, né? A gente tem tanta coisa para debater, mas a gente sabe muito bem da sua agenda que precisa ser seguida, né? É a pauta do nosso prezado Edivar. Eu quero lhe dizer que foi um prazer muito grande ter você com a gente aqui no nosso estúdio, te desejar sucesso nessa luta, né? Quando a pessoa trabalha pela educação, pela valorização do professor, automaticamente está trabalhando por uma educação melhor para os nossos filhos, né? Para a nossa sociedade, por uma sociedade melhor, mais preparada e com uma capacidade maior de discernimento e tudo mais. Sucesso nessa luta que já deu para perceber aí que não é fácil, né? É verdade. É tanta queda de braço, é derrubar injustiças, né? E tudo mais,
mas a gente deseja um sucesso muito grande nessa sua empreitada e queremos deixá-la à vontade para suas considerações finais. Eu mais uma vez agradeço imensamente a possibilidade. Há ainda, né, na grande parte da mídia, um trabalho de desconstrução do trabalho sindical, né? E ter a possibilidade de dizer o que realmente fazemos e qual é realmente a nossa intenção é extremamente importante para nós. Então, por isso eu agradeço muito, Bernardo, a possibilidade de estar aqui falando para os ouvintes da Rádio Clube e dizer que o Sindicato dos Professores, assim como a CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, está à disposição. Nós temos uma sede aqui que fica do lado da Prefeitura, ali na Rua da Prefeitura, aqui em Patos de Minas, que atende a região. Temos os nossos sites, né, as nossas redes sociais, que é simprominas.org.br, e ali nós tiramos as dúvidas dos professores e professoras e fazemos o que é necessário e dentro do possível. Muitas vitórias virão se nós estivermos unidos. Muito obrigada, um grande abraço e estou à disposição, Bernardo, mesmo que à distância, mesmo que em Belo Horizonte. Eu tenho participado muito de entrevistas gravadas ou pelo telefone, né? Perfeito. Estou à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos os ouvintes. Felicidade sempre, obrigado. Gratidão. Agora são 9h54, a Zuzu fatura e a gente volta já já, é rapidinho. A líder do Alto Paranaíba, Rádio Clube. Cuidado com o choque. Nunca realize podas em árvores que estiverem próximas à rede elétrica. Mantenha uma distância de pelo menos 2 metros da fiação. Antes de realizar a poda, avise a CEMIG pelo 116 e sempre evite plantar árvores embaixo da rede elétrica. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Juntou selos, ganhou descontos Bretas. Selos vou juntar que o desconto vem. Completar a cartelinha, vem você também. Ganhe o selo a cada R$30 em compras. Com o aplicativo Bretas você leva selos em dobro. Faça o cartão Bretas e ganhe 10 selos na hora. Arroz Vasconcelos 5 quilos, R$21,98. Café Cajubá 500 gramas, R$14,98. Mussarela 28,80 kg. Sabão em pó 1 kg, 600, R$14,99. Pneu Dunlop 13, R$279,90. Ofertas válidas de sexta a domingo. Tá no Bretas, tá em casa. O Cicobi Credipatos, primeira cooperativa de crédito do Alto